Como nós criamos a imagem do filósofo estoico? Será ele sempre heróico? Ou será que esse heroísmo não passa de um folclore? Acompanhe o vídeo, vamos juntos descobrir. Olá pessoal, eu sou Breno Lucano, pesquisador de filosofia estoica já há uns 20 anos. E hoje eu trago para vocês a seguinte questão. Como é formada a imagem do filósofo estoico? Será ele sempre um ícone de bravura e destemor? Ou será que essas foram alegações, retratos que foram nos passados através dos historiadores, como John Cassio? Eu buscarei trabalhar esse tema através de um texto que eu escrevi lá no nosso blog, portalveritasblogspot.com, e eu vou mostrar aqui na tela do computador o texto e trabalhar esse assunto com vocês. Antes, contudo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim vocês estarão sempre contribuindo com a produção do nosso canal aqui no YouTube. A gente produz sempre muito conteúdo, geralmente uma vez por semana está produzindo um vídeo aí. Então não deixe de assinar o canal e compartilhar à vontade esse vídeo. Mais uma coisa, antes de passar para o texto em si. Nós estamos com um projeto também para você que é um empreendedor digital, que é um site que a gente criou, que é o lucrandocominternet.com.br, onde nós temos alguns cursos de empreendedorismo digital. A gente vai ensinar, por exemplo, são cursos cursos bons e baratos que vocês podem comprar, todos pela plataforma Hotmart, para ensinar a fazer site, ensinar a manipular o Canva e outras coisas aí. São cursos muito legais e principalmente baratos. Então acesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site e não deixe de acessar. Muito bem, vamos então lá para o nosso texto e a discussão do nosso tema do vídeo. Bem, pessoal, estamos aqui novamente então, aqui no Portal Veritas, do blog. E esse aqui é um outro texto que eu escrevi já há algum tempo. E nos faz pensar algumas coisas a respeito de como nós representamos os filósofos estoicos na atualidade. Já pararam para perceber a sua representatividade na história? O que pensamos quando vemos as famosas esculturas equestres de Marco Aurélio, aquela escultura dele montada no cavalo, aquela famosa escultura lá em Roma? O que imaginamos quando nos deparamos com uma escultura do tamanho real de Augusto? Também nós temos algumas quadros a respeito de Marco. Nós temos um famoso quadro dele entregando pão, por exemplo, aos pobres, que é um quadro do século XVIII. Nessas esculturas, nesses quadros representativos de Marco Aurélio, nós sempre temos a imagem de um homem forte, generoso, entregando pão à população, benevolente. E aqueles títulos honorários que ele ganhou do Senado contribuíram para isso. Aquele título de Pártico e Armênico, o título de Pártico, ele ganhou do Senado quando ele venceu a Guerra dos Partos, nos anos 60. E Armênico, quando ele venceu a Primeira Guerra dos Germanos, em 74 mais ou menos. Mas também o título de Pai da Pátria. Então esses títulos todos nos fazem repensar e pensar na figura que nós engendramos a respeito de Marco Aurélio. O filme Gladiador, o filme A Queda do Império Romano, com Alec Guinness, se vocês já tiverem a oportunidade de ver, vejam, reforçam essa ideia, que ambos nós temos um sábio idoso, que quase não consegue mais andar, frágil, mas de alma forte e bondosa. Marco Aurélio é sempre retratado dessa forma, inclusive com relação às fotografias. Marco Aurélio morreu com 59, ele nunca foi um idoso. Mas, de qualquer forma, ele é quase um profeta da paz e da esperança, que dá a própria vida em prol de todos. É quase um Cristo.
Muitas vezes nós vemos Marco Aurélio dessa forma. O folclore constrói imagens estilizadas sobre personagens históricos. O mesmo aconteceu com Diógenes. Vemos um sujeito maltrapilho, sujo, e que vive só e feliz num barril. É tão feliz viver num barril, não é mesmo? Igual o Chaves. Mas não é tão romântico dessa forma. Podemos também imaginar Sêneca, que é acusado injustamente, pelo menos o que dizem, né? Na conspiração de Pisão, é condenado à morte. Embora sua vida seja amplamente estudada e questionada sobre a discrepância entre a vida e aquilo que ele escrevia, o imaginamos enfrentando a morte heroicamente. Sêneca foi quase que um mártir. Se não um cristão, pelo menos um mártir estoico. É tão bonito, né? Tirar a sua própria vida em prol daquilo que ele acredita. A figura estilizada ainda piora quando pensamos em seu sobrinho, poeta Lucano, onde eu tirei o pseudônimo Breno Lucano. Acusado de participar da mesma conspiração, foi condenado à morte. E o que dizem? Se matou recitando os próprios versos. É muito romântico isso. Extraindo o que é ficção anedótica do que é histórico, é difícil saber o que é real ou não. Terá Sêneca sentido medo ou hesitação no momento da morte? Terá Lucano morrido de forma tão heróica quando chegou até nós? O que é muito verdade é que essas histórias todas chegam corrompidas. Nós temos aí 1.800 anos, quase 2.000 anos de diferença. Nós temos apenas sombras daquilo que realmente aconteceu. E muito daquilo que aconteceu, pelo que conta, por exemplo, John Cássio, nós devemos pensar, fazer uma hermenêutica desses textos. Aquilo que John Cássio fala, ou aquilo que outros historiadores falam, história augusta, realmente corresponde à realidade? Ou corresponde à percepção deles a respeito desses personagens? Essa é uma questão que devemos pensar. Assim como nós falamos, por exemplo, sobre Cristo. Aquilo que nos chega sobre Cristo, representado nos evangelhos, realmente é o Cristo de fato? Real? Histórico? A hermenêutica dos textos, a forma de trabalhar os textos, é sempre a mesma. É sabido que Marco Aurélio era bem temperamental, e ele demonstra isso muitas vezes em próprias meditações. Ele não era extremamente apaziguador, nunca foi. As próprias meditações, ele relata que ele teve muitos problemas com o professor dele, com Rústico. Ele era genioso, Marco Aurélio era genioso. E os historiadores também vão dizer isso. Ele tinha um comportamento explosivo, que colocou sua relação em xeque muitas vezes com o próprio professor dele, né, Júnior Rústico. Mas o folclore não diz isso. O folclore diz que ele era um homem generoso, um bom velhinho, né? Terá esse caráter psicológico de Marcos sido amenizado em prol de uma construção estoicizada do personagem folclórico? Será que esse personagem que foi construído não foi construído tendo em função um objetivo? Se o estoicismo era a filosofia, o extrato intelectual vigente na época, era muito provável e até eloquente que nós potencializássemos as boas qualidades e minimizássemos as qualidades ruins dos personagens. Evidente, os cristãos fazem isso hoje com Cristo. É possível que os personagens tenham sido construídos com esse propósito, o de elevar a imagem de homens estoicos num ambiente formado hegemonicamente pelo estoicismo. A política existe até mesmo na filosofia. Esse rápido texto que eu escrevi já há algum tempo pode nos fazer pensar sobre aquilo que nós pensamos e a imagem que nós criamos dos estoicos. Será ela verdadeira? Fica a questão. Se vocês gostaram, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, para que vocês tenham sempre consciência e noção da produção que nós temos aqui no canal. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo à vontade. Eu encontro com vocês por aí. Até a próxima.